Olá pessoal, prosseguindo então com operadores relacionais. Nas videoaulas anteriores, nós vimos como utilizar os operadores relacionais, os operadores de comparação, para comparar numbers, primeiramente, valores numéricos, e depois para comparar strings, para comparar textos, tá? E nessa videoaula nós vamos ver o que acontece quando nós misturamos numbers com strings nas nossas comparações. Então, vamos lá, direto ao ponto. Console.log. Vou colocar aqui número 10 e vou verificar se isso é igual a string 10, tá? É, então, a gente vai pensar o seguinte, bom, uma coisa é number e outra coisa é string. Eu sempre reforço isso, né? Number e string são coisas diferentes, mas que a minha string tenha o número 10 ali dentro, ela é uma string, ela não é um número. Então, via de regra, a gente vai falar que isso são coisas diferentes, tá? Só que o JavaScript ele tem alguns comportamentos que é, alguns comportamentos onde ele executa algumas conversões de forma implícita, tá? Então, quando nós comparamos um valor do tipo texto com um número qualquer, na hora que o JavaScript vê que ali na comparação existe um number, ele vai tentar converter essa string para number implicitamente. A gente não precisa mandar ele converter aqui no código, tá? A gente não vai ver isso acontecendo. Ele vai simplesmente tentar converter, tá? Algo nesse sentido. Ele vai tentar, antes de fato fazer a comparação, ele vai tentar fazer essa conversão, tá? Então, ele transforma essa string no number e aí então ele efetua a comparação. Então, se a gente executar aqui, a gente vai verificar que sim, 10 é igual a 10, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma variação dessa comparação, porque isso daqui, às vezes, não é o adequado, tá? Não é o adequado ele comparar dessa forma, ele fazer essas conversões de forma implícita, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí, só para a gente visualizar que o mesmo acontece com os outros comparadores, tá? Então, 10 é diferente de 10, né? Claro que aqui a gente vai ter falso, né? Então ele vai considerar que não são diferentes. A gente percebe que isso é um number e isso é uma string. Só que o JavaScript ele vai, via de regra, né, converter essa string para number para aí efetuar a comparação. Tá? E aí a gente vai ter que 10 é diferente de 10? Não. Então dá falso. Tá? Só para a gente reforçar o exemplo, se eu colocar aqui que 10 é diferente de 9, aí vai dar true. Tá? Olha só. Então ele não está observando que isso é uma string, né, ele está tratando isso como um number. Tá? Quando a gente faz a comparação. Repara, ele não faz isso o tempo todo, tá? Mas quando a gente compara um número com uma string, ele tenta tratar essa string como se número fosse. Bom, vamos testar aqui. Não vou é, esgotar todos os exemplos, né? Mas só para a gente ver que maior e menor também vai dar algo parecido, tá? Ó, esse daqui vai dar falso, porque 10 não é maior que 10. Agora esse aqui vai dar verdadeiro porque 10 é maior que 9, tá? Olha só. Falso, né? Então esse aqui deu falso, e esse de baixo deu verdadeiro. Então a gente observa que ele está tratando isso daqui como número mesmo, né? Ok, então entendida essa parte, tá? Fica claro já para vocês que sempre que vocês colocarem uma string com um número para ser comparado, ele vai tentar transformar essa string em número, tá? Isso daqui poderia estar numa variável, ok, gente? Então, ó, n1 recebe, opa, n1 recebe 10, n2 recebe 9, tá? 9 como string, beleza? Então, ia dar o mesmo resultado. N1 é maior que N2, tá? Tecnicamente ele não deveria fazer essa comparação como se isso fosse número, mas ele faz, ele considera isso como número. E sim, 10 é maior do que 9. Tranquilo? Beleza. Agora, pessoal, seguinte. Existem dois comparadores específicos,
tá? Vou colocar aqui dois comparadores específicos quando a gente quer impedir que o JavaScript entenda uma string como se fosse um número. A gente quer comparar realmente se o valor é igual e o tipo também, tá? Que aí a gente coloca 3 sinais de igual, tá? Ou, para verificar se é diferente, tá? Exclamação e 2 sinais de igual. Diferente do que a gente tinha visto anteriormente, né? Quando a gente trabalhou aqui essa tabelinha, ok? Então vamos aplicar esses dois operadores aqui, que são operadores especiais, né? Programadores experientes utilizam muito esses operadores para garantir que tudo está correndo bem, que o valor é o esperado também com relação ao seu tipo, certo? Então, vamos lá. 10 é igual a 10. A gente sabe que isso daqui o JavaScript fala que sim, verdadeiro. Mas se eu colocar 3 sinais de igual, ele vai comparar valor e tipo. Então, tanto o valor que está aqui quanto o seu tipo tem que ser idênticos para ele resultar em true, tá? E aí, a gente tem aqui falso, tá? Porque, sim, o conteúdo é igual, mas os tipos não. Se eu colocar essa mesma comparação, só que comparando realmente numbers, aí eu vou ter o meu resultado true, tá bom? Então, 3 sinais de igual é uma forma de a gente comparar de forma mais estrita, tá? É mais criteriosa. Uma comparação que vai olhar valor e tipo. Então, vocês já devem ter visto isso em exemplos pela internet, tutoriais, coisas assim, né? Quando vocês têm 3 sinais de igual, você está comparando também o tipo. Beleza. O mesmo vale para a questão do diferente, tá? Ó, se eu colocar aqui 10 é diferente de 10, tá? Vou comentar isso para não ficar gerando um monte de linha aqui, tá? Então, ó, 10 é diferente de 10? Se a gente desconsiderar a questão do tipo, isso aqui vai dar falso, né? Veja, esse comparador vai verificar só o conteúdo, vai dar falso. 10 não é diferente de 10. Agora, quando eu coloco um sinal de igual a mais, aí ele vai considerar o tipo. Então, 10, aqui é diferente da string 10? Sim, né? Como os tipos são diferentes, né? Vai dar que são valores diferentes. Executando, tá? Olha lá. Então, esse daqui deu falso, porque ele desconsidera o tipo. E esse aqui deu verdadeiro, porque ele considera também o tipo dos valores. Tudo bem? Então, programadores, novamente, reforço, programadores experientes preferem utilizar sempre esses dois operadores aqui, porque aí a gente garante que aquela variável, aquele valor está vindo do jeito que deveria no código, beleza? Então, só mais uma questão, pessoal. Eu já estava encerrando a videoaula, mas só mais uma questão importante, quase que eu deixo passar, é o seguinte. Bom, vamos para a nossa ilustração. E se a gente tentar comparar se 10 é igual a ABC, tá? O que nós vamos ter de resultado? Isso daqui não dá para converter para número, tá? Então, quando a gente compara um número com uma string que não pode ser tratada como número, que é esse caso, o resultado sempre é falso, tá bom? Então, vamos ver. Console.log 10 é igual a A, por exemplo. Deixa só a letra A aqui. Vamos colocar aqui, ó. 10 é maior do que A? 10 é menor do que A? Vocês concordam comigo que um número, ele sempre tem que ser menor, igual ou maior que outro número. Não existe uma quarta possibilidade. Se a gente compara dois números, um deles é maior que o outro ou eles são iguais, certo? Porém, tá? Quando a gente compara número com uma string que não é numérica, o resultado sempre, sempre vai ser falso. Tudo bem? Então, agora sim,
finalizamos a nossa videoaula.